Ei pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre o tema mais cobrado de licitações públicas, matéria de prova. Não, eu vou relaxar. Tem alguém que tá ansiosa aí. Conta logo. Eu tô participando de um procedimento licitatório. Processo licitatório é pra arrumar um namorado. Você lembra daquele rapaz da academia? Lembro. Pois é, ele tá fazendo uma concorrência. Então eu já encaminhei a minha proposta, que é assim, imperdível, e encaminhei também a documentação de habilitação. E agora eu tô esperando ele me ligar. Calma! Não é assim que funciona. Primeiro ele vai habilitar, depois que ele vai classificar as propostas. Ele nem abriu sua proposta ainda. Como assim? Eu não entendi muito bem como é que funciona esse negócio de habilitação. Olha aqui o edital. Qual é a fase de habilitação? É aquela fase que você tem que demonstrar que tem os requisitos especificados no edital. Ó, habilitação jurídica, a habilitação técnica, a habilitação financeira. Nos dias de hoje, ele não vai analisar sua documentação. Ele vai analisar o seu Instagram. Habilitação técnica, jurídica. Agora, vamos demonstrar que você tem habilitação técnica. Vamos tirar um selfie. Tá, eu tiro uma foto. Olha só, olha essa luz. É como se você estivesse assim, tô passando mal, mas também estou vislumbrando o meu futuro. Tipo assim. Isso! Você tá aprendendo. Habilitação jurídica. Você tem que mostrar que você não é um fake. Como que eu faço isso? Faz um stories. Conta sobre o seu dia. Eu posso postar coisas legais, tipo quando eu tô na cozinha ajudando minha mãe a lavar a louça. Que você tá viajando. Mas eu não viajo. Não, mas você tem que parecer que você tá fazendo isso. Porque você tem que demonstrar também capacidade financeira. Mas eu não tenho dinheiro pra fingir que eu viajo. Já sei. Vamos tirar uma foto de uma taça de vinho e você coloca que você tá num lugar incrível. Vamos fingir então que eu tô, tipo, em Londres. Isso. Agora faz um stories. Pronto. Coloquei esse casaco. Já trouxe o suco de uva. Não bebo. Ai, gente! Eu tô aqui em Londres! Não. Tem que parecer real. Oi, gente. Tô tão feliz de estar aqui de volta em Londres. É a terceira vez que eu venho. Está um frio. Isso, muito bom. Será que ele vai me habilitar? Não tem chance de você ser inabilitada. E se você for inabilitada, a gente entra com recurso e suspende tudo. Bom, gente, vocês gostaram da brincadeira e entenderam um pouquinho da fase de habilitação? Bom, isso foi só uma ilustração, né, para tornar o estudo mais divertido, para que vocês possam lembrar dele na hora da prova, para que a gente possa aqui iniciar a nossa conversa. Vamos lá, gente. Licitação. O que é isso, professora? Licitação. Gente, licitação é um procedimento administrativo prévio. Antes da administração pública contratar, ela tem que licitar. Licitar para quê? Para selecionar. Selecionar o quê? Selecionar a empresa que vai ser contratada, a empresa ou a pessoa física que vai ser contratada pelo poder público. Sabe por quê, gente? Eu tô falando de contratação que envolve recursos públicos, dinheiro público. Se envolve recurso público, existe uma responsabilização do administrador, correto? Ele tem que o quê? Realizar um procedimento de seleção, objetivo, no qual ele demonstre, né, que aquela empresa foi a empresa que apresentou a melhor proposta. Quais são as finalidades do procedimento licitatório? Seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Além disso, garantia da isonomia. Todos aqueles que quiserem aí, eventualmente ser contratados pela administração pública, eles têm igualdade de condições de participar do procedimento licitatório. Por quê? Porque toda a administração tem uma atuação impessoal, né? Eu, Gabriela, que trabalho no governo do estado de Minas, eu não posso, né, compor uma comissão de licitação e favorecer aquela empresa do meu amigo ou prejudicar aquela outra empresa. Não posso. A minha atuação é impessoal. Não leva em consideração meus interesses pessoais. Eu tenho que buscar tão somente atender ao interesse público, não ao meu interesse próprio, beleza? Então, garantindo a isonomia e terceira finalidade, desenvolvimento nacional sustentável. No bojo do procedimento licitatório, várias são as empresas, por exemplo, microempresa, empresa de pequeno porte, que têm algumas vantagens, algumas prerrogativas que as grandes empresas não vão ter. Elas têm essas prerrogativas, algumas vantagens, algumas diferenciações, justamente porque são microempresas e empresas de pequeno porte. E o Estado deseja alcançar o desenvolvimento nacional sustentável, né? Inclusive o desenvolvimento dessas empresas.
beleza? Ok, prova, você falou das definições, isso é questão de prova. Atenção, isso é muito cobrado, prestem muita atenção no que eu tô falando aqui com vocês, ok? Vai aparecer aqui o percentual de questões que é respondido por isso aqui que eu falei com vocês. Então presta atenção, que eu tenho isso tudo em estatística, com base em 10 mil questões de prova. Eu sei te falar o que é mais importante, eu sei te falar o que é mais importante com base nas provas. Mas e aí? E aí, gente, que nós temos um procedimento administrativo. Procedimento, o que é procedimento? Procedimento é uma série de atos administrativos realizados em sequência. Procedimento, uma série de atos administrativos que vão ser realizados para fins de selecionar, né, a melhor proposta, como eu falei com vocês. Só que nós temos várias modalidades licitatórias. É como se fossem ritos procedimentais. Cada modalidade tem um rito diferenciado. As modalidades mais cobradas nas provas de concurso público são a concorrência e o pregão. O pregão é a modalidade mais importante, mais cobrada, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o pregão e a concorrência. Eu vou fazer um paralelo com vocês, porque isso despenca em prova. Pessoal, como é que funciona a concorrência, né? Essa modalidade que vai ser utilizada pela administração nas contratações mais vultuosas, de maior valor, e nas contratações que, independentemente do valor, elas são contratações que representam aí uma importância para o poder público. Em razão dessa importância, vai ser realizada mediante a licitação concorrência, a modalidade licitatória é concorrência. A concorrência funciona da seguinte forma, gente. Primeiro tem uma fase, né? Se eu estiver diante de uma contratação muito vultuosa, eu tenho uma etapa de audiência pública, onde os possíveis licitantes, né, e cidadãos comuns vão poder opinar sobre aquele procedimento licitatório. Isso nas contratações muito vultuosas, ok? Nem todas. E beleza, e quais são as etapas desse procedimento? Eu tenho uma fase interna. Na fase interna, olha o nome, fase interna, é aquela fase que acontece em âmbito interno da administração pública. O poder público, os administradores, eles vão elaborar, por exemplo, o edital, que é um instrumento convocatório. Instrumento convocatório, aquele que convoca as empresas que estão interessadas em serem contratadas pelo Estado, é isso? É isso. Nessa fase interna há uma elaboração do edital, elaboração do termo de referência, da justificativa daquela contratação, inclusive o detalhamento da dotação orçamentária que vai ser responsável por custear aquele contrato, que vai ser responsável por pagar aquele contrato. Tipo assim, tudo que a administração pública tem que saber em termos preparatórios, para preparar para lançar aquela licitação, para preparar para lançar o edital, ela faz na fase interna. Justifica a necessidade de contratação, olha, eu preciso de material de escritório porque está faltando, correto? Justifica, demonstra, eu tenho um orçamento público disponível para pagar esse contrato que vai ser assinado, especifica o edital, elabora as cláusulas contratuais, tudo isso é feito na fase interna, essa fase que a administração pública está preparando, está realizando os atos preparatórios para lançar o edital. Beleza, fase interna. Isso acontece tanto na concorrência quanto no pregão. Fase externa, ela se inicia quando o procedimento se torna público. Quando ele se torna o quê? Conhecido por todos nós. Quando é que ele vai se tornar público? Quando ele foi o quê? Lançado o edital, quando foi publicado o edital. Beleza? A partir daquele momento, todos nós sabemos que a administração pública está contratando. Beleza? Ok, lançado o edital, você aí que tem uma empresa que fornece esse tipo de material, tá lá lendo o edital, fala, eu vou participar. Eu vou participar. É claro, né, gente, que no Diário Oficial não é publicado o edital na íntegra, é um extrato do edital, um resumo do edital, mas você pode entrar em contato com a repartição pública e pegar o quê? Uma cópia do edital por completo, na sua inteireza, beleza? Ok, beleza, e aí? Aí a gente entra nas fases seguintes. Qual que é a próxima fase, professora? A próxima fase é que um licitante, a empresa que deseja ser contratada, ela vai elaborar a sua proposta em conformidade com o edital. Ela elabora uma proposta e ela apresenta também os documentos de habilitação. O que é documento de habilitação? São os documentos que demonstram que aquela empresa está hábil a ser contratada pelo poder público. Correto? Habilitação jurídica, habilitação técnica demonstra que ela já executou
contratos similares no passado, a habilitação no sentido de que ela não explora trabalho infantil, não explora trabalho escravo, a habilitação fiscal, a habilitação financeira, que demonstre que aquela empresa tem recursos financeiros para realizar aquele serviço. Tipo assim, olha, eu vou produzir todo esse material de escritório, vou te entregar Estado e depois você vai me pagar. Ou seja, a empresa tem que mostrar que ela tem recurso suficiente para produzir aquele produto ali, porque o Estado só paga depois que ele recebeu o serviço, correto? Tudo isso tem que ser demonstrado, né, nessa documentação de habilitação. Beleza, o licitante então encaminhou tanto a documentação de habilitação quanto a documentação das propostas. O que a administração pública vai abrir primeiro? Pessoal, na concorrência, ao contrário do que acontece no pregão, na concorrência, primeiro a administração pública analisa a documentação de habilitação. Vai então abrir envelope de todos os licitantes para verificar quem está habilitado a ser contratado pela administração pública. Por isso que eu fiz essa brincadeira aí, né? No começo do relacionamento, se ainda não saiu com o gatinho, ele está só te habilitando, analisando o seu perfil do Instagram, o seu perfil do Facebook, porque assim, gente, hoje é assim que funciona, não é verdade? Bom, tirando a brincadeira de lado, a administração pública vai analisar a documentação de habilitação e se a empresa não apresentou a documentação correta, ela vai ser inabilitada. Inabilitada. Não vai mais participar do procedimento. Prof, se a minha empresa foi inabilitada, eu posso recorrer? Eu posso, professor, recorrer dessa decisão? Pode. E esse recurso seu tem efeito suspensivo. Tipo assim, você foi inabilitada. As outras empresas foram habilitadas, mas você foi inabilitado. Você foi lá e interpôs um recurso frente àquela decisão. Para tudo, a administração pública para o procedimento licitatório e vai decidir sobre o seu recurso. Porque vai que você realmente está com toda a documentação correta, vai que você, né, tem o direito de ser habilitado. Se isso acontecer, você pode até porventura ganhar, não é verdade? Se você pode até porventura ganhar, é melhor parar o procedimento. Vamos parar tudo, vamos decidir esse recurso aqui. É assim que funciona. Beleza, passou-se a fase de habilitação, prof. Qual que é a fase seguinte na concorrência? Na concorrência, gente, a fase seguinte é a fase de classificação. Aí vai ter uma análise das propostas que vão ser analisadas em conformidade com os critérios objetivos estabelecidos no edital em conformidade com o tipo de licitação. Você já sabe que tipo de licitação é menor preço, técnica e preço, melhor técnica, maior lance quando estiver diante do leilão, correto? Estudem isso, que isso é importante. Beleza, analisou as propostas e aí vai classificar as propostas em conformidade com o tipo, o critério de escolha que foi estabelecido no edital, beleza? Professora, a minha empresa foi desclassificada. Eu posso recorrer, professora? Pode. Esse recurso também tem efeito suspensivo. Para tudo, vamos decidir o recurso. Para tudo, vamos decidir o recurso. Beleza? É assim que funciona. Ok, prof, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, gente, é na concorrência, a autoridade competente, depois de analisar todo o procedimento, a autoridade competente do órgão vai verificar, olha, essa empresa está classificada em primeiro lugar. Vamos homologar esse procedimento. Homologar, né? O L de logar vem de lei. Homologar é verificar se aquele procedimento foi realizado em conformidade com a lei. Se ele foi realizado em conformidade com a lei, a autoridade competente do órgão vai homologar aquele procedimento e em seguida vai haver a adjudicação. A adjudicação é conferir ao vencedor daquele procedimento licitatório o objeto do contrato. Você é o vencedor, empresa X. É você que ganhou. Isso que é a adjudicação. Beleza? A adjudicação é declarar um vencedor. Prof, a adjudicação é a mesma coisa que contratação? Não. Contratação é contratação, a adjudicação é a declaração do vencedor. Beleza? Mas e no pregão, que você falou que é diferente? Gente, essa diferença é muito cobrada e vocês precisam saber. O pregão é aquela modalidade que a administração pública utiliza para contratações de bens e serviços comuns. Aqueles que podem ser designados pelo edital com expressões usuais de mercado. E o tipo do pregão, o critério para escolher qual que é a empresa que vai ser contratada é o menor preço. Sempre o menor preço, beleza? No pregão, gente, funciona mais ou menos parecido com a concorrência na fase interna. A administração pública elabora o edital, elabora o contrato, tudo isso na fase interna. Só que aí, em seguida, os licitantes, as empresas que estão participando, que querem participar, vão encaminhar as documentações de habilitação e das propostas. E é lógico que também o representante da empresa vai ter que declarar que ele representa a empresa nos atos daquele pregão, nos atos daquele procedimento licitatório.
Beleza. Mas o que acontece no pregão? Ao invés da administração pública primeiro habilitar, ela vai classificar. Muito mais inteligente, né? Em vez de perder tempo analisando a documentação de habilitação de todas as empresas, vamos primeiro classificar. Vamos analisar a proposta que apresenta o menor preço. Vamos analisar essa proposta. Encontrei a proposta? Aí eu vou analisar a documentação de habilitação só da empresa que está classificada em primeiro lugar. Economia de tempo, pelo amor de Deus, né? Vocês estão vendo, gente? Existe uma inversão de fases. Então, no pregão, primeiro eu vou classificar as propostas, o quê? Em conformidade com o critério menor preço, as melhores propostas. Encontrei a classificação. Já vou analisar a documentação de habilitação do primeiro colocado? Não. No pregão existe uma fase que a gente chama de fase de lances verbais. Uma fase, gente, que a administração pública ainda pode negociar com os licitantes que apresentaram as propostas de menor valor, no sentido de chegar a um preço ainda mais baixo. Tipo assim, quem vai para essa fase? Aquele que apresentou a melhor proposta e todos aqueles licitantes que não superem 10% do preço da melhor proposta. O preço da melhor proposta foi R$100. O licitante 2 apresentou 102. Eu costumo falar do Chaves, né, gente? O Chaves apresentou a proposta de R$100. Chiquinha apresentou R$102, Dona Florinda R$105, Kiko R$108, Bruxa do 71 R$111. Quem vai para a fase de lances verbais? Quem vai, professora? Chaves, que apresentou o menor preço, Chiquinha, que está dentro da margem de 10%, Kiko e Dona Florinda, porque está dentro da margem de 10% até R$110. Bruxa do 71 não vai para a fase de lance verbal, beleza? Mais ou menos por aí. Ok, professora, nessa fase, os licitantes que foram para essa fase, eles vão poder fazer lances sucessivos no sentido de diminuir ainda mais o preço, ok? Muito fácil, não é verdade? Beleza. Aí, professora, após a fase de lances verbais, chegamos ao preço, né, a oferta vencedora. E aí, prof? E aí, gente, que a gente vai analisar, a administração pública vai analisar a documentação de habilitação só daquela empresa que apresentou a melhor proposta. Analisou a documentação dela, verificou que ela está o quê? Habilitada. E aí, prof? E aí que no pregão os atos são sucessivos, acontecem mais rápido. Aí que o pregoeiro que está lá conduzindo o pregão, né? A gente não tem comissão de licitação no pregão. No pregão a gente tem um pregoeiro e uma equipe de apoio, diferente do que acontece na concorrência. O pregoeiro vai lá e já vai declarar o vencedor. Ó, você é o vencedor. Prof, e aquela história de homologação? Né, que a autoridade competente do órgão analisa se aquele procedimento está em conformidade com a lei. Gente, essa etapa de homologação é feita depois da adjudicação. Olha, prof, dupla inversão de fases, né? No pregão, primeiro eu classifico para depois habilitar e primeiro eu adjudico para depois homologar. É isso, é isso. E, gente, essa é uma aulinha básica, muito tranquila. Eu falei as informações que vocês precisavam ouvir, mas eu não quero que esse vídeo fique muito, muito longo, mas eu tenho certeza que vocês querem entender tudo que é mais importante. Então eu disponibilizei gratuitamente o capítulo de licitações públicas no meu site. Basta acessar o link que está debaixo desse vídeo para ter então essa informação, esse capítulo do Manual da Aprovação, que é essa metodologia que está transformando a vida de milhares de pessoas. Para quem não conhece, faça o download, conheça essa metodologia. E para quem quiser adquirir, acesse o site, está esgotado, e inscreva-se na lista de espera. Esse material, infelizmente, está esgotado. E por fim, como de costume, eu vou deixar aqui um vídeo a título de agradecimento de mais um aluno que foi aprovado, me mandou um vídeo carinhoso e a minha forma de agradecer é divulgar esse sucesso de vocês. Um beijo grande, compartilhem esse vídeo, curtam, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Tchau, tchau. Eu sou aluno de carreiras policiais e alguns tópicos que durante a faculdade de Direito ficaram muito nebulosos, eu não aprendi devido ao material extenso ou complicado, leitura difícil, ou até mesmo os professores. Na apostila ficou muito claro e eu tenho lido sempre, releio sempre. Eu indico para meus amigos, meu irmão, que também cursa Direito, porque acho tanto o Direito Constitucional quanto o Administrativo matérias de suma importância dentro dos concursos públicos. É um investimento muito bom e que você vai encontrar tudo que precisa. Muito obrigado por dedicar seu tempo aos alunos.